3 horas da tarde, mais 3 minutos. Eu estou recebendo aqui no estúdio o Dr. Alberto Sterpensky, que é médico pneumologista, um especialista no cuidado, no tratamento de doenças geradas pelo tabagismo. E ele me fez chegar à mão uma encadernação que parece um passaporte. Exatamente. Diz assim... Para a saúde. Passaporte para a saúde. Tabagismo, eu quero parar. A preparação, a parada e a manutenção. Mas aí entra uma questão, doutor Alberto Sterpensky. Eu fumo, vamos supor, né? Eu fumo. Aí o senhor me diz, não, mas isso faz mal, isso vai te derrubar, etc e tal. E aí eu digo pro senhor o seguinte, peraí, mas eu paro a hora que eu quiser. A hora que eu achar que não devo mais, eu paro. Eu paro? Bom, o que se verificou, os mais variados estudos demonstraram a nível mundial que 85% dos fumantes realmente desejam parar de fumar. Sabe quantos que param? 3% param sem ajuda só. Quer dizer, os outros 82% continuam fumando. Quer dizer, param uma semana, depois volta a fumar, etc, etc. Justamente porque existe essa dependência química pela nicotina. Na verdade, o que basicamente que nós temos é o seguinte, nós temos quando, se a gente for considerar a fumaça do cigarro, ela tem uma parte que é extremamente importante, que é a nicotina. A outra parte é o alcatrão e uma terceira parte são substâncias que produzem câncer nas pessoas. Isso na fumaça? Na fumaça. Então aquela história do fumante passivo é verdadeira? É verdadeira, sem dúvida. Veja bem uma coisa, se você convive com uma pessoa que é fumante, você tem 3 vezes mais chance de ter um câncer de pulmão, por exemplo, do que um indivíduo que nunca inala a fumaça de cigarro. Ou, por exemplo, você pode ter 3 vezes mais enfisema pulmonar, a chance de ter enfisema pulmonar ou bronquite crônica, 3 vezes mais do que indivíduos que nunca inalam a fumaça de cigarro. O fumo passivo hoje realmente é uma questão de saúde pública. Veja bem uma coisa interessante. A Organização Mundial de Saúde, nos últimos anos, catalogou o hábito, o tabagismo, só o simples fato do indivíduo fumar regularmente, como uma doença, só isso. Tem um código, inclusive, é F17.1. Então, quando o sujeito se apresenta no consultório e diz que fuma há 5 anos, 10 anos, aquilo ali já significa que ele tem uma doença. É uma doença de ordem mental, física, etc, etc. A física pode ser de vários órgãos, porque essas substâncias que são veiculadas na fumaça, elas podem produzir... Vejam bem que coisa interessante. O ser humano, ele coloca o cigarro na boca e ele aspira a fumaça do cigarro. Ele inala. A fumaça do cigarro passa por todas as nossas vias respiratórias e causa danos locais diretos. O problema é que a fumaça, quando chega no pulmão, no alvéolo, essas substâncias são absorvidas para dentro da nossa corrente circulatória. E aí os efeitos passam a ser sistêmicos, orgânicos de uma maneira geral. E vão atuar sobre onde? Sistema nervoso central, determinando acidente vascular cerebral, coração, determinando infarto agudo do miocárdio, obstrução de coronárias, alterações renais, tumores de bexiga, esôfago. E a lista é infinita, é um negócio assim absurdo. De sorte que você tem, diante da fumaça do cigarro, consequências que são locais das vias respiratórias, mas muitas vezes, e às vezes primordialmente, doenças extrapulmonares. Tá, o camarada, por ele próprio, não tem condições de parar. Alguém o leva para o tratamento. E aí ele tem chance? Aí é a grande novidade que a gente tem nos últimos tempos. Até há pouco tempo atrás, quando o indivíduo desejava ele mesmo parar de fumar, a gente aplicava nele, por exemplo, gomas de mascar com nicotina, PETs cutâneos, adesivos cutâneos também contendo nicotina e, ultimamente, também antidepressivos. Agora, diante do conhecimento bioquímico de que no cérebro nós temos receptores de nicotina e que são esses receptores, como eu falei há pouco, que produzem a dopamina, o que eles encontraram? Eles encontraram uma planta na África em que eles extraíram dessa planta uma molécula extremamente semelhante à molécula da nicotina. Parecida, quase que uma fotografia. Só que, obviamente, não é nicotina. E o indivíduo ingere esse medicamento, o medicamento é absorvido pelo trato gastrointestinal, ele entra na corrente circulatória e ele chega nos receptores nicotínicos como se fosse nicotina. E ele adere mais facilmente e durante 12 horas aproximadamente. A nicotina, lembra bem, é só 45 minutos. Essa substância ela fica 12 horas presa nesses receptores nicotínicos que vão produzir a dopamina para dar aquela satisfação no indivíduo. Então o indivíduo pode passar 12 horas sem ter desejo de fumar. E depois ele toma outro remédio novo e assim ele passa as 24 horas do dia, obviamente sem o desejo de fumar. E se ele colocar um cigarro na boca, como o receptor já está ocupado pela suposta nicotina, no caso pelo medicamento, ele está tendo a satisfação e o cigarro não atrai tanto como acontece quando ele fuma, por exemplo.
Isso, depois de 12 semanas, cerca de 50%, um pouquinho mais de 50% das pessoas conseguem abandonar o cigarro. E se ficar em 24 semanas, perto de 70%. Veja bem, o número não é tão expressivo, mas se você considerar o que era antes com 17%, com outros medicamentos 15%, a gente conseguiu um avanço extraordinário. Mas isso já é viável hoje? É viável hoje. Aqui na cidade? No Brasil, Florianópolis, sem dúvida. É mesmo? É viável. Hoje tem nos Estados Unidos... Onde é que as pessoas acham esse tratamento? Elas acham, elas têm que... obviamente que elas têm que procurar um profissional, qualquer profissional da área médica, clínicos, pneumologistas, cardiologistas, geriatras, etc. Eles têm condição de fazer uma avaliação da pessoa e o medicamento já está disponível. E veja que hoje nos Estados Unidos 1.500.000 pessoas estão utilizando já o medicamento e os primeiros estudos mostram que mais de 50% das pessoas que desejam, veja bem, é importante, eu vejo que você de vez em quando faz muitas análises filosóficas sobre o ser humano, os problemas que tem. O problema é que o indivíduo tem que tomar a decisão de querer parar aquilo. Porque senão seria muito fácil, eu pegaria o medicamento, distribuiríamos para a população inteira. Mas isso não vale para outras drogas? Não, esse estudo foi feito em relação ao tabagismo. Justamente é uma droga que foi descoberta para substituir a molécula da nicotina. É óbvio que, certamente, muitos estudos estão sendo feitos em relação ao alcoolismo, e aí, de maneira importante também, que deve ser feito em relação à maconha, por exemplo, cocaína, que até hoje ainda não existem substâncias, pelo menos que a gente conheça, que possam fazer essa substituição no cérebro, fazendo com que o indivíduo consiga abandonar o vício dessas drogas. Agora, em relação ao tabagismo, houve grandes avanços, sem dúvida. Mas é interessante que alguma coisa produza um resultado parecido e não seja o que produziu. Exatamente. Esse é o grande trunfo da descoberta que eles conseguiram. É. Veja bem que isso vai dessensibilizando os receptores do cérebro. Quer dizer, produz um resultado parecido, mas não danoso. Não danoso. Veja bem, porque o que acontece? Quando o indivíduo inala a nicotina, a gente está falando da nicotina só do aspecto do vício que ela provoca em relação à dependência cerebral. Mas a nicotina, ela provoca o seguinte: quando o indivíduo fuma, aumenta a pressão arterial da pessoa, é questão de poucos minutos. Por exemplo, se a gestante fumar, Prates, alguns minutos depois, a frequência cardíaca do feto aumenta assim exponencialmente. Existem uma série de alterações, acidente vascular cerebral, causar obstrução da coronária pelo simples fato da nicotina estar circulando na corrente circulatória. Então, veja você que quando a gente não dá a nicotina para o indivíduo, mas dá o mesmo efeito que a nicotina provoca, é uma jogada inteligente, claro, porque você faz com que o indivíduo tenha a mesma satisfação, ou quase parecida com aquela satisfação que a nicotina dá, sem utilizar o cigarro, que veicula o catrão, que dá câncer, bronquite crônica, enfisema, doenças do coração, etc. Pô, os caras foram achar aí, hein? Como é o nome do remédio? Bom, Prates, eu não gostaria de dar o nome do medicamento agora por questões éticas, claro. Mas eu acho que as pessoas podem procurar os respectivos médicos, claro, os clínicos, que eles poderão, obviamente, são atualizados, eles poderão dar a informação, Prates. Agora, o curioso é que os caras foram achar numa casca de árvore, numa raiz, numa árvore. Exatamente. Que maravilha, hein? Exatamente. Esse estudo levou aproximadamente 15 anos, Prates. E ele tem sido estudado ao longo desses 15 anos, e os resultados agora, veja bem, o medicamento foi lançado no Brasil agora há 10 dias. Nos Estados Unidos está sendo utilizado há um ano. Caro? Eu diria que o medicamento, para os padrões brasileiros, realmente ele é mais ou menos oneroso. Veja bem, eu particularmente estive fazendo um levantamento em diversos pontos, farmácias da cidade, em torno de 200, o ponto que eu encontrei assim, mais barato, em torno de R$216 num mês. Como a pessoa tem que usar durante 3 meses, seria 216, mais 216 e mais 216. Sim, mas o que ela economiza com... Exatamente. O custo-benefício, no meu ponto de vista, é extraordinário. De maneira que eu recomendaria que as pessoas que tivessem essa possibilidade falem com seus médicos, peçam as suas orientações, que eles vão ter realmente um benefício extraordinário. Mas um dos problemas desse vício do tabagismo é que as pessoas se sentem bem, elas acham que... mas por que eu vou combater o que me faz bem? Exatamente, Prates. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu estou vindo aqui hoje falar contigo, porque, em primeiro lugar, porque hoje é o Dia Mundial da Luta Anti-Tabagismo. Em segundo lugar, porque cumpre aos profissionais de saúde oferecerem as informações para todas as pessoas que obtenham essa informação. Eu sei que você falou no início, bom, todo mundo tem informação, etc. Hoje em dia nós temos a internet. O que é isso? Por exemplo, há 30 anos atrás, ninguém de nós tinha acesso às informações que a internet tem. Então, hoje em dia, as pessoas têm informação. Mas é importante que os profissionais de saúde, ligados às mais diferentes especialidades, tenham condições de ter um espaço, como a gente está tendo aqui hoje, para procurar veicular. Eu sei que muita gente assiste, ouve o teu programa, que as pessoas pelo menos comecem a pensar
para tomar uma posição em relação ao problema. Afinal de contas, o que está em jogo é a saúde das pessoas. As pessoas querem viver mais, e não só viver mais, viver com boa qualidade de vida. Isso é fundamental, porque, veja bem, quando é que a doença começa a aparecer do cigarro? Depois que a pessoa tem 40 anos, 50 anos, isso é a hora que a pessoa tem os netos, que ela quer curtir a sua família, etc. E é justamente nesse momento que o indivíduo fica tolhido de poder exercer a sua profissão, e agora é que ele tem mais experiência. Eu conheço muita gente, Dr. Alberto Sterpensky, que quando ouve falar de alguém que morreu de uma patologia hepática, associa ao álcool. E, de igual modo, aos problemas do pulmão, ao cigarro. O câncer de pulmão, estatisticamente, preponderantemente, se deve ao cigarro? Sem dúvida nenhuma, posso afirmar com absoluta certeza. 90% das pessoas que têm câncer de pulmão, ele é originado a partir do tabagismo. Tá, Só 10% das pessoas que têm câncer de pulmão nunca fumaram na vida. Camarada fumou, por exemplo, durante 30 anos. Precisa de 30 anos para limpar o pulmão? Não é questão de limpar. Se ele fumou durante 30 anos, ele já teve o tempo necessário para desenvolver uma série de doenças pulmonares, por exemplo, enfisema, bronquite e até câncer. Mas os estudos mostram que quando o indivíduo para de fumar, basicamente, alguns meses depois, não é que a função pulmonar volte ao que era 0 quilômetro como ele era antes. Quando ele para de fumar, a função pulmonar dele deixa de cair como estava caindo abruptamente antes. Ela passa a ter uma queda paralela à dos indivíduos que nunca fumaram na vida. Que maravilha, a conversa iria longe. O Dr. Alberto Sterpensky é um bom papo e o assunto é interessante para quem fuma e para quem não fuma. A gurizada está entrando na vida aí e de repente acha que fica mais homem ou mais mulherzinha atraente, né? Com um cigarro no dedo, é um baita, boca aberta. Sem dúvida, sem dúvida. Tá por fora. Tá por fora. Dr. Alberto Sterpensky, muito obrigado pela sua visita e cumprimentos pelo seu trabalho. Eu que agradeço pela oportunidade. Imagina. Conversei com o médico pneumologista Alberto Sterpensky, às 3h15 com 18 graus na tela da TV Com. Douglas Andrade.